Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje, dia 22/9/2020, né? A gente está realizando a nossa última aula de APG. Essa aula é uma aula síncrona para auxílio, né, e esclarecimento de dúvidas em relação ao projeto final da disciplina, que o objetivo é que seja desenvolvido em Python. Então, para começar, eu vou compartilhar o projeto e vou explicar, né, qual que é a ideia de desenvolvimento do projeto, certo? Aí, aos poucos, eu vou tirando as dúvidas individuais de cada um. Agora, eu vou fazer mais uma apresentação do projeto em si, do projeto em Python, então, né? Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Compartilhar. Bom, alguém pode me confirmar se estão vendo, por favor? Perfeito. Muito obrigado, Lucas. Beleza. Bom, então tá aqui o projeto. Eu já vou encaminhar para vocês esse projeto em todas as nossas mídias de conversa, né? Tanto pelo. Já está no Moodle, mas eu já vou compartilhar aqui pelo Teams, vou mandar pelo WhatsApp e vou mandar também por e-mail para que todos tenham acesso a esse arquivo do nosso projeto. Então, eu vou ler o projeto aqui para explicar qual que é a ideia deste projeto, né? Esse projeto é dividido em duas partes, assim como o projeto 1. Né? Então, a ideia desse projeto é para que seja um projeto desenvolvido em Python, né? Inicialmente, o algoritmo deve apresentar uma mensagem de apresentação, perguntando sobre qual cálculo quer fazer. Opção A, opção B. E aí, Miguel? Boa tarde. Então, assim, a primeira informação, né, que o projeto de vocês precisa ter é essa tela inicial de apresentação, né? Vocês podem colocar, lembrem que a questão de organização é uma questão que eu considero importante nos projetos. Então, na última aula até eu expliquei como fazer várias vezes tracejadinho, né, para ficar organizado a execução, né, do projeto. Então, vocês podem começar com uma tela né, com uma tela de informações dizendo o nome de vocês, a disciplina, etc., e perguntando qual programa você quer desenvolver. Opção A, para cálculo de um triângulo, ou opção D, para diversas operações matemáticas. Então, na opção A, o algoritmo então vocês vão colocar ali um if, né, para dentro do Python, para verificar se você colocou opção A. Percebam que eu coloquei A ou B, então vocês podem colocar A maiúsculo ou A minúsculo, né, no if, ou B maiúsculo ou B minúsculo, né? Aí já conta um pontinho para quem fizer isso, né? Quem colocar número 1 ou 2 já vai perder um pouquinho nesse sentido, né? Só lembrar da questão das aspas ali para comparação utilizando o if dentro do if, né, ali no Python. Então, vamos lá. O algoritmo sobre o cálculo do triângulo. Então, esse algoritmo vale 5 pontos, metade da nossa avaliação. Desenvolva um algoritmo para o cálculo da área de um triângulo que seja equilátero ou isósceles, né? Então, só explicando, né? Um triângulo equilátero possui 3 lados iguais, um triângulo isósceles, 2 lados iguais. Então, ambos os triângulos, ou sendo equilátero ou isósceles, ele vai ser a base, né, vezes base vezes altura sobre 2, né? Porque se eu pegar a base vezes a altura, dá um retângulo. Se eu dividir por 2, dá exatamente um triângulo. Então, cálculo bem simples, né? A primeira parte dele bem simples. Determine qual o tipo de triângulo. Para fazer isso, então, olha só, aqui eu fui muito gente boa, né? 70% para o cara fazer só essa operaçãozinha matemática aqui. Aqui, então, assim, a maioria vai bem, né? Eu acho, nesse ponto. Por quê? Porque é bem simples, né? A gente viu na aula de ontem diversas formas de fazer essa operação matemática aqui. Essa operação matemática ela pode ser feita dentro da variável área ou diretamente lá dentro
da apresentação, né? Dentro do print já dava para você fazer essa operação matemática. Então, bem simples, dá para fazer tranquilo. Tá, dentro deste problema, ainda a segunda parte do problema A. Determine qual o tipo de triângulo. Então, a gente tem dois tipos. Se a hipotenusa for igual ao dobro da base, este triângulo é um ângulo equilátero, né? Então, eu tenho a altura e eu tenho a base, eu quero ver se o outro cateto é igual, né? Por que poderia ser assim, se eu considero uma altura base, era só comparar um com o outro. Mas se eu virar o triângulo ao contrário, eu não vou conseguir saber, entendeu? Se eu chamar a altura, considerar ele virado, etc. Então, o cálculo adequado é Pitágoras. Então, a pergunta é, se a hipotenusa for igual ao dobro da base dos triângulos, ele é equilátero. O que significa? Eu vou medir, né, o cateto ali seria o lado que eu não tenho a informação, né? E daí eu vou achar esse resultado. Deixa eu ver se está certo. Não está certo. Eu vou ter que fazer uma correção nessa equação, né, pessoal? Já vou fazer uma correção agora que eu vi, passou batido. Eu faço e já mando para vocês esse ajuste, tá? Porque eu tenho aqui eu tenho a altura, eu não tenho a hipotenusa, né? Deixa eu ver, eu tenho a altura, Eu tenho a altura, eu teria que ter um lado para saber o outro. Bom, a gente já faz um ajuste nesse sentido. Então, deixa esse aqui por último, que eu já vou fazer essa correção. Opção B. Então, algoritmo B para o cálculo matemático possui 3 opções. Então, dentro da opção B, a gente vai ter 3 opções. Primeira opção, calcular a área de um retângulo, L1 vezes L2, bem simples. Segunda opção, calcule a área da superfície de uma esfera. Então, 4 vezes π vezes r ao quadrado, né? Π é 3,14159. Se colocar 3,14 já é o suficiente. E na terceira, que é a parte mais difícil do nosso problema, que vale 50%, ou seja, dos 5 pontos, 2,5 pontos, né? Calcule a fórmula de Bhaskara. Então, você precisa avaliar delta primeiro, né? B ao quadrado igual a menos 4 vezes A vezes C. E aí você tem essa fórmula aqui, né? Então, você vai calcular x1, x1 linha e x2 linhas. Então, quando o valor de delta for positivo, o algoritmo deve apresentar uma mensagem informando que existem raízes reais e são apresentados os zeros da função, ou seja, vai ter o x1 e o x2. O x1 e o x2 aqui vai ser o quê, pessoal? Vai ser o delta positivo e o delta negativo, só isso, né? Quando o valor for negativo, o algoritmo deve apresentar uma mensagem informando que não existem raízes reais e o cálculo deve ser realizado para raízes complexas, né? Aí você só considera que você tem um i ali e apresenta uma raiz complexa no resultado. Então, na verdade, do nosso trabalho, a parte mais difícil é essa terceira parte do exercício B, né? Mas também não é tão difícil. Ela é mais difícil por quê? Porque são mais equações, né? Primeiro você tem que calcular delta, para depois você calcular x1 e x2 e entrar nessas condições, né? Então, esse aqui vai exigir um pouquinho mais de atenção de vocês nesse sentido. Vai ter x1 linha e x2 linhas, né? A operação é a mesma, a única diferença é que o delta vai ser positivo ou negativo. Então, tenham mais atenção aqui. Eu vou corrigir esse errinho de digitação aqui da hipotenusa, né? Tá errado isso aqui. Porque, ó, se a hipotenusa for igual ao dobro da base, esse triângulo é equilátero. Não, mas é que eu tenho altura, né? Então, eu não posso realizar o cálculo de Pitágoras pela altura. Beleza? Eu vou dar uma conferida aqui, vocês já podem começar fazendo, tá certo? Aí eu já mando para vocês esse aqui atualizado. Vamos lá, então. Vou fechar aqui. Vamos ver quem está presente hoje para a nossa discussão. Vamos lá. Hoje minha mãe não precisa de ajuda. Miguel, tranquilo então. Conseguiu chegar a tempo aí? Fechou, ótimo. Valeu. Vamos lá.
Aline, Bruno, Caroline, Francine, Heitor, Lorenzo, Lucas, Marina, Miguel, Otávio, Patrick e Raíssa. Hoje a gente tem um bom público, né? Praticamente todos os que participaram aí de todas as nossas aulas síncronas estão presentes. Eu vou fazer aquela correção ali naquela equação. E daí a gente já dá sequência. Aí eu já passo para vocês. Só me dê um minutinho aqui. Não quero passar para vocês com esse cálculo errado ali. Deixa eu ver o que o pessoal colocou ali. Opa, boa tarde, pessoal. Vamos lá, então. Eu fico uns 10 minutinhos a mais ali, para que vocês não percam tempo, né? Só para me dar tempo de corrigir esse erro de digitação ali. Vamos lá, então. Estudo, aulas, UDESC APG. Provas, né? Nossa prova final. Eu já dou uma olhadinha ali, Lucas, já digo qual a porcentagem final. Bom, então, como é que a gente pode ver se o triângulo é equilátero, né? Eu não tenho como, eu vou ter que informar, né, qual que é um dos lados. Então, se vamos lá. Esse triângulo é equilátero se a base é igual a um dos lados. Então, não precisa dessa operação matemática de cálculo de hipotenusa, né? E vou colocar aqui, informe um dos lados. Deu, corrigido, já estou mandando para vocês. Aquele cálculo, ele funcionaria só se fosse um triângulo retângulo, que não é o caso, né, pessoal? Então, por isso que a gente precisou fazer esse ajuste. Então, tá aí. Opa, muito obrigado, Marina. Ali, ó, projeto 1, peso 3, projeto 2, peso 3, projeto 3, peso 3, exercícios, peso 1. Todas as atividades, com exceção desse projeto, já estão lançadas. Então, atividade 1, as avaliações, né, 1, 2 e 4, já estão ali, no sistema, né? As notas já estão lançadas. Então, só falta essa última avaliação para fechar a nota de vocês. Tá aí, então, esse é a nossa avaliação final. Vamos compartilhar agora a tela novamente. Aqui. Então, esse triângulo é equilátero se a base é igual a um dos lados. Então, assim, você já tem a base e a altura, certo? Faltou um C ali, né? Mas tá tranquilo. Se você já tem a base e a altura, vocês podem usar a base para fazer essa comparação, né? Comparando com o outro lado. Então, se a base for igual a um dos lados, significa que ele é equilátero, né? Porque eu não estou considerando os dois lados iguais. Podem considerar essa informação. Então, para fazer essa operação, o que precisa, pessoal? Precisa você informar base, altura e um dos lados, tá? Pode ser qualquer um dos lados. Informe um lado, ok? Aí resolve o nosso problema. A gente poderia calcular a hipotenusa para descobrir a altura? Poderíamos, mas para simplificar, facilitar a vida de vocês, podem informar direto, ok? Então é isso. Eu vou compartilhar com vocês por todas as mídias sociais. Vocês já podem, e-mail, etc., já podem começar a fazer. Esse é o nosso trabalho oficial, aí o nosso trabalho 3
em Python. Bem simples. Uma sugestão é olhar os últimos 2 vídeos das últimas 2 aulas, porque eu tratei especificamente de ser bem pontual nessa questão das operações matemáticas ali. Então, foi o nosso foco das nossas 2 últimas aulas, por isso que o nosso projeto 3 tem essa avaliação, tá certo? Então, eu vou fechar o microfone aqui e vou ficar à disposição para vocês, para auxiliá-los no projeto. Podem começar a fazer qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar por aqui.
Oi, pessoal. Olha só, eu estava conversando com deixa eu ver quem comentou aqui. Marina. Marina. Ah, o cálculo correto, né, para a gente conseguir sem informar um dos lados seria o lado é igual a raiz quadrada de h ao quadrado mais b ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então foi esse que faltou ali, o sobre 2, né, naquele exercício que eu tinha mandado anteriormente, por isso que não estava certo. Daí, se o L igual a B, então ele é equilátero. Quem quiser fazer assim, pode fazer, tá? Fica um programa mais elaborado. Não vou descontar de quem fizer do modo mais simples, vou considerar equivalente, né? Quem fizer do modo mais elaborado, que seria aplicando essa fórmula, ou fizer do modo simples, ambos estão corretos, né? Que seria a proposta inicial do que eu havia mandado anteriormente para vocês por aqui. Fica a critério de vocês daí, certo? Vou colocar ali no chat para vocês terem essa informação.
Oi, pessoal, como é que está o desenvolvimento do projeto de vocês? Já passamos 50 minutos aqui. Acredito que vocês já tenham feito a parte A do projeto. Conseguiram fazer a parte A já? Ela seria relativamente mais simples do que a parte B. Como é que estamos? Não acredito, Miguel. Não, mas ainda dá tempo, dá tempo. Miguel, talvez seja interessante vocês assistir os dois últimos vídeos ali das últimas aulas. São vídeos curtos. O da última aula em específico foi o mais extenso, né? Porque é uma aula síncrona, mas da semana passada foram bem objetivos. Acho que vão te ajudar bastante. Obrigado pela resposta ali, Miguel. E o pessoal aí, como é que estamos? Vamos lá, vamos ver quem está aí, para dar uma chamada para ver se vocês precisam de ajuda. A Aline me mandou pelo WhatsApp. Às vezes o WhatsApp eu demoro para responder um pouquinho. Já vou responder a mensagem que ela pediu outra coisa. Eu vou falar aqui para vocês. Direto significa com o usuário inserindo o lado ou não. Só para deixar isso mais claro aqui. Aline, direto seria você fazer o cálculo direto sem você precisar utilizar um dos lados, né? Então, com aquela fórmula ali que eu passei como sugestão. Essa seria a forma direta, por assim dizer. Não é necessário fazer com essa fórmula, né? Você pode pedir qual que é o lado ali, é só uma linha a mais de programação, se quiser também, é uma opção. Não foi você, Aline? Então eu não sei quem mandou, deixa eu ver. Foi a Marina. Desculpa, Aline, foi a Marina. Respondendo então a pergunta da Marina. A Marina perguntou sobre a necessidade de utilizar um dos lados ou não. Aí vocês podem escolher se vocês querem utilizar um dos lados, né? Ou seja, informar base, altura e um dos lados para fazer esse cálculo, ou se vocês querem simplesmente utilizar base e altura e vocês calculam um dos lados, que era a minha proposta inicial, e com isso avaliam se esse lado é igual à base para dizer que ele é equilátero. Então essa seria a resposta, tá? Eu vou responder aqui para ela, para Marina. Então tá, Aline, eu confundi você com a Marina, desculpe. Professor, fiquei com essa dúvida, podemos escolher o que pedimos? Sim, pode escolher sim. Você pode escolher opção A, pedir lado, base e altura, e daí vocês fazem as comparações ali de lado e base, né, porque a altura não entra. Ou você informar, isso é uma opção, digamos assim, opção 1. Opção 2 seria você informar sua base e altura e fazer o cálculo do lado, através de Pitágoras, né? Você divide a base por 2, né? Aí você tem os dois catetos,
você encontra a hipotenusa, que era a minha proposta inicial, né? Só faltou dividido por 2 ali, daí estava errado, eu tirei isso para não, assim, para não gerar confusão, né? Para ser mais direto. Aí você consegue calcular o lado e ver se ele é igual à base. Aí ele seria equilátero, entendeu? Caroline, não. Quando eu faço essas alterações assim para deixar mais fácil de entender o projeto, não. Mas qualquer outro cálculo que você faça a mais, sim. Esse em específico não, porque eu dei as duas opções. Daí não é legal, talvez eu dar nota mais por uma opção mais difícil, né? Mas só nesse em específico. Para todo o restante, pode caprichar, tá, Caroline? Isso. Então, para todo o restante, você pode considerar o projeto mais elaborado. Isso vai ser considerado, se você utilizar alguma coisa a mais ali, fizer mais caprichado. Só esse ponto em específico, eu não avalio. Assim também para a CAD, né? Quando alguma informação ela não está muito clara, aí eu não desconsidero. Eu considero como todos fizeram iguais, para que ninguém tenha prejuízo, entendeu? Então tá bom. Eu vou responder a Marina ali no celular aqui. Deixa eu ver quem mais está aí. Lorenzo, Miguel, Otávio, Patrick e Vitor. O Otávio não se pronunciou. E aí, Otávio, tudo certo contigo? E Patrick e Vitor também. A Marina eu já estou respondendo aqui no WhatsApp.
Oi, vamos lá. Deixa eu ver. A Aline perguntou ali, no cálculo da área da superfície da esfera, posso usar 3.14 para o π? Pode sim, 3.14 já tem uma precisão necessária ali para que a gente atenda ao que precisa em relação a este cálculo. 3.14 é o suficiente. Lembrando que é ponto e não vírgula, só esse detalhe. Ou é para deixar o π indicado. Pode usar 3.14, não precisa indicar, não. Não precisa usar o π inteiro. Pode ser 3.14. Isso também não vai fazer diferença, né? Se você pegar o π lá na internet, vamos ver quanto que vale π. Porque o π é um número gigantesco, né? Vamos lá. Definição de π. Aqui. Não precisa usar o π completo aqui, ó. Estou mandando para vocês. 3,14 já é o suficiente. Tá tranquilo então, Miguel? Se não tem nenhuma dúvida, tá tudo certo. Show de bola. Pode ir na paz, pode ir bem de boa. Já estamos encerrando aqui daqui a pouco. Se quiserem usar o π completo ou o π 3,14, tanto faz. Isso não fará uma grande diferença em termos de programação. E em termos de precisão também. Podem escolher. Mais alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao programa, ao que precisa ser feito, que seria o mais importante para a gente encerrar? Como estamos? Acredito que agora vocês já devam estar na parte final do programa B, né? No último problema lá, que é o do delta, que é o mais difícil.
Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso tempo disponível para tirar dúvidas sobre o projeto aqui em específico, né? Então, eu agradeço que todos tenham participado aí. Eu acho que a única alteração ali que a gente fez realmente significativa foi a questão do cálculo, né? Da primeira opção ali, mas o resto está tudo mantivemos tudo conforme o proposto inicialmente. Bom, então é isso. Já está lá no Moodle. Se alguém tiver algum problema em submeter o projeto, me avise o quanto antes, que daí eu posso verificar se tem alguma incoerência ali. Mas a princípio está tudo certo, o cadastro está ok. Então, obrigado e tchau, tchau, pessoal. Bom projeto aí, boas atividades. Vocês têm bastante atividades agora pela frente. Então, conto com vocês aí para fazerem bons trabalhos. Tchau, tchau. Boa semana também, Lourenço. Valeu. Tchau, tchau.